O que acontece se eu faço muitos cursos de desenvolvimento pessoal? Será que o universo acaba me mandando coisas somente desse mundo? Será que a vida passa a ficar muito mais difícil do que ela poderia ser se eu não tivesse estudado tanto? Olá a todos, eu sou o Marcelo Bresciani, editor do canal O Novo Mindset, e no programa de hoje eu quero falar com você a respeito de escolhas. Eu quero falar com você a respeito de treinamentos, mas especialmente aquelas escolhas, voltando um pouquinho, que nós fazemos, que cria um caminho, como se fosse um caminho alternativo, e esse caminho que nós trilhamos por eles, né, o que pode acontecer lá, mas especialmente, né, se a gente escolhesse um outro caminho, que é que a gente teria? Talvez será que a gente nunca vai descobrir o que aconteceria se eu tivesse escolhido passar por um outro lugar? Como que seria a realidade que eu vivo? Quando a gente fala de treinamentos, nós falamos sobre desenvolvimento. É como se a gente passasse por uma fase, como se a gente desbloqueasse algumas habilidades, e essas habilidades, elas acabam servindo para nós como ferramentas. E essa semana uma pessoa, ela me perguntou: Marcelo, eu que estou fazendo bastante cursos aqui, será que o universo está colocando coisas no meu caminho, né, baseado nessas escolhas que eu fiz, baseado em tudo isso, em todos esses cursos que eu fiz, e as coisas começaram a ficar mais difíceis, mas também estão surgindo oportunidades relacionadas ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano? E o que eu falei foi o seguinte: com toda certeza, exatamente isso. Exatamente isso por dois motivos. Primeiro, que o universo, o mundo, seja lá como você prefere chamar isso, ele acaba entendendo que você tem essas capacidades e ele acaba colocando caminhos para você como desafios, que esses caminhos, esses desafios você está mais preparado. É como se fosse uma grande fase, sabe? Eu me preparei para que aquilo acontecesse, então os desafios simples, aqueles que eu estava acostumado, aquele feijão com arroz, logicamente eu vou conseguir superá-los de uma forma muito mais rápida, muito mais prática. Isso vai fazer com que eu me desbloqueie para que eu enfrente outras situações. Eu mesmo vou me colocar em outras situações, fazendo com que eu tenha mais capacidade, mas especialmente eu precise, né, eu vou sofrer um pouco, com certeza eu vou sofrer bastante, mas isso vai fazer com que eu saia do outro lado fortificado. Minha mãe tinha um ditado: que não mata engorda. Na verdade, esse engorda, ele representa para mim um desenvolvimento. Aquilo que não me detém faz com que eu fique melhor. Então esse caminho, essas novas fases, elas vão fazer com que a gente esteja empenhado para trilhar esse outro caminho, esse caminho que às vezes é um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. E o segundo motivo é justamente o primeiro, eles são bastante interligados entre eles. Eu começo a prestar mais atenção nas coisas, eu começo a perceber e olhar todas as pequenas oportunidades que o mundo vai me dar para que eu chegue lá. É como se eu colocasse um comando mental, e outra vez a gente colocou isso, foi meio que de propósito, mas meio que de sacanagem no meu cunhado. A gente falou assim, né? Quero que agora você comece a prestar atenção em todos os Unos que você vê pela cidade. O que aconteceu? Ele começou a dirigir, ele viu um Uno. Ele começou a olhar para um lado, outro Uno. E mais um Uno. E um outro Uno, o Fiat Uno, sabe? E ele falou assim: meu Deus, eu não aguento mais ficar olhando pra tudo quanto é lado e prestar atenção nos Fiat Unos que estão aqui Para com isso, tipo, me desprograma, né? A programação neurolinguística faz isso. É como uma linguagem hipnótica, mas quando a gente coloca um objetivo, você percebe quando você quer comprar um carro, ou quando você quer comprar um sapato, ou trocar um computador, sei lá, um celular. Antes você não via esta coisa, esse item com bastante frequência. Mas quando você colocou um objetivo, você fez uma área da sua mente que ela estivesse pronta para olhar, para ver e para procurar tudo aquilo. Isso quando ela encontra, quando meu cunhado ele viu um Fiat Uno, né, a mente disparava. Opa, um alerta, dava um outro.
Acontece que nas ruas existem muitos Fiat Unos por aí, mas quando a gente dá esse comando do objetivo, é como se a gente disparasse um procurador, uma coisa que tá lá sempre de alerta e sobe um aviso, apareceu mais um, mais outro. O mesmo vale quando eu quero comprar um carro. Eu decido por um modelo específico. E esse modelo, eu começo a encontrá-lo em vários caminhos. Por quê? Não porque ele passou a existir mais, o universo começou a colocar mais carros no meu caminho. Não é este o ponto. Acontece que você começou a prestar atenção neste comando que você fez. Isso faz com que você acabe encontrando mais tudo isso. Então quer dizer que se eu vou fazer os cursos, se eu vou fazer os treinamentos, eu vou começar a prestar mais atenção e estar sujeito a coisas, oportunidades, caminhos, escolhas e amizades que estão ligadas no desenvolvimento pessoal, no coaching, na programação neurolinguística? Com certeza vai. Por qual motivo? Porque você está programando a sua mente para que você encontre isso. Então você vai receber um emprego que vai ter lá um dos requisitos conhecer desenvolvimento humano, conhecer desenvolvimento pessoal, conhecer inteligência emocional. Sim, você vai começar a prestar atenção nisso. Isso vai fazer com que o próprio universo e você mesmo e a sua mente comece a fazer esse emaranhado, essa ligação muito bonita que existe entre todas as coisas, para que as coisas elas se encontrem. Coisas afins, elas vão se encontrar, elas vão se juntar por uma lei universal que a gente não conhece, a gente não explica, mas especialmente a gente conhece os efeitos dela. E quando a gente presta atenção nos efeitos, a gente vê que tem alguma coisa especial, tem alguma coisa agindo ali sobre aquele... Isso fala sobre constelações. Isso fala também de Bert Hellinger, constelações familiares clássicas. Isso fala também sobre a terapia sistêmica. O mundo não é um sistema onde se aconteceu A, logicamente eu tenho B. O mundo não é lógico. Entre A e B existem muitas opções, existem muitos caminhos, fazendo com que a coisa ela seja bastante intuitiva. E o que eu quero falar para você agora, especialmente porque eu resolvi gravar esse vídeo para você, era justamente falando sobre escolhas. Isso quer dizer que eu fiz uma escolha aqui, eu optei por um caminho. Esse caminho, logicamente, me trouxe responsabilidades aqui, que eu posso assumi-las, elas sim ou não, mas se eu não assumir, eu tenho as minhas consequências que eu posso pagar e eu devo pagar por elas. Toda escolha traz consequências e as consequências elas fazem parte naturalmente dessa coisa. Então, se eu não assumir essa escolha, vai acontecer que eu vou assumir as consequências também por não ter ido. Mas quando eu escolhi esse caminho, logicamente, eu disse não a um outro caminho. É como se eu criasse uma linha do tempo paralela, onde esse caminho, o caminho A, por exemplo, ele passa a existir. E o caminho B, que foi o caminho não escolhido, sim, ele existe. E você está presente nos dois caminhos. Acredite ou não, você está presente nos dois caminhos. O caminho que você escolheu, que é o caminho onde está a sua consciência, e também o caminho que você não escolheu, você está lá. Como se fosse, Bert Hellinger fala isso, este aqui é o ser. O seu não ser, ele está lá também. Ele está lá também e trilhando esse caminho que o seu ser nunca vai conhecer. O seu ser, ele não vai fazer... ele não tem meios para ele descobrir esta realidade alternativa. Mas o que pode acontecer se eu, nesse caminho que eu escolhi, eu começo a falar mal das escolhas que eu não escolhi? Vai acontecer um emaranhado aí, fazendo com que você não consiga viver bem. Eu vou te dar um exemplo, porque esse vídeo está muito filosófico, muito metafísico. Digamos assim, que eu tome uma escolha para mim consciente de que eu estou trilhando pelo caminho de viver bem, o caminho dos exercícios, o caminho onde eu faço dietas para que eu tenha um corpo e a minha mente saudável. Eu vou ter que abrir mão de coisas como, por exemplo, de comidas pesadas, de bebidas alcoólicas. Eu vou ter que abrir mão de bastante coisa para que eu possa trilhar por esse caminho.
Mas o meu não ser, ele não foi por esse caminho, ele foi pelo outro caminho. Nessa outra realidade, na vida sem regra, na vida sem... que é a vida do não bem-estar. Então, se eu na minha realidade, eu começar a criticar pessoas que vivem nesta vida louca, nessa vida sem regras, nessa vida onde não se alimenta bem, não dorme bem, não cuida bem do seu corpo, o que acontece? O meu outro ser, ele está lá também. Então, esses dois seres, eles vão entrar em conflitos. Consegue compreender a gravidade de quando a gente faz alguma crítica por um caminho que eu não escolhi? Um caminho, um emaranhado que eu possa trazer, que eu trago para mim, que eu trago para a minha vida, que eu trago... Isso vai fazer com que eu acabe não seguindo o caminho com perfeição. Isso vai fazer com que eu me atrapalhe, me comprometa. Então, sempre quando eu escolho um caminho, viva somente ele. Respeite, pelo menos, as pessoas que não são como você. As pessoas que decidem optar por uma outra vida. Curtiu essa dica? Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal, assine, se inscreva e ative as notificações para que você sempre receba um vídeo como esse, os próximos vídeos, as próximas pensamentos, os próximos estudos a respeito deste caminho sensacional que é o desenvolvimento humano, que é o autoconhecimento, essa metafísica que existe nestas escolhas. Eu sou o Marcelo Bresciani, eu fico por aqui neste vídeo, mas vejo você no próximo. Um grande abraço.